Vamos lá, pessoal, boa noite a todos, todo mundo entrando. Peguem suas canetas. Grande Carlos, Petrocelli, meus amigos, Alexandre Flecha. Se eu sou o rei do direito penal, você é o que do processo civil? Não tem nem nome para te definir. Vamos lá, Vinícius Vilarinho, Felipe Tenório. Todo mundo entrando, vamos começar daqui a pouquíssimos segundos. Humberto, um abraço. Todo mundo. Coldplay no fundo, com um musicaço. Bora pro penal, pra cima deles, vamos que vamos, Thiago. Um abraço, Humberto. Pedro Barreto, meu amigo, um abraço, um beijo pra você, saudades. Vamos lá, pessoal entrando. Também te amo, irmão. Você é fera. Boa noite, chefia, vamos que vamos. Andréia Meira, presente. Vamos lá, pessoal, tudo bem? Coldplay ao fundo. Rio Bonito. Vamos lá, pessoal. Saulo Pimenta. Todo mundo entrando. Vou começar em pouquíssimos segundos. Titio Promotor, Nova Iguaçu, Goiânia, boa noite. Juliana, Greco, Luani, Natal. Pedro, tivemos estagiar com um dia... Não conseguirei, desculpa. Dourados. Obrigado, Flecha, pelo elogio. Niterói, Maceió. Tem pergunta de Maceió aqui para responder hoje. Vamos lá, pessoal. Tirando aqui o Coldplay, vamos começar aqui. Qual é a ideia desse grupo que estamos inaugurando hoje? Estava ansioso para inaugurar esse grupo com vocês. A minha ideia é a seguinte. Os alunos que fazem o meu curso de Direito Penal online no Curso Fórum, como o curso é online, eu queria encurtar a distância e possibilitar responder as perguntas do pessoal que faz o curso. Mas aí, por que não também estender a possibilidade para quem não faz o curso? Né? Então, pensei num formato, num Periscope, de meia hora, toda quarta-feira, ok? E aí, eu vou selecionar um tema por semana e sobre aquele tema, eu vou responder algumas perguntas. Claro que não dá para responder todas as perguntas do mundo. É impossível responder todas as perguntas, mas responderei várias perguntas. Paulo Nasser, um abraço, meu amigo. O Paulo Nasser foi meu professor na faculdade. Ele me deu aula de introdução ao estudo de direito. Foi, não é? Rabugento pra caramba. Enfim, a minha ideia era essa. Então, meia horinha. A ideia não é ser uma aula expositiva, mas a dúvida de algum aluno vai ser a dúvida de outro também. É inegável que... Deixa eu apagar aqui o Coldplay. É inegável que a sua pergunta é a mesma do colega, do amigo, lá não sei aonde, você está no Rio de Janeiro, a pessoa de São Paulo tem a mesma dúvida. André Show, meu camarada, grande abraço para você. Então vamos lá. Os alunos mandam as perguntas pela área do aluno no site do Curso Fórum. Então eu vou responder aqui algumas perguntas. Vou responder a algumas perguntas dos alunos que fazem o curso e depois abrirei para perguntas do pessoal que não faz o curso, que de alguma forma é meu aluno, mas não faz o curso de Direito Penal, parte geral online, ok? Muito bem, pessoal, agora vamos lá. Bastante mensagens, vamos prestar atenção. Eu recebi perguntas muito boas mesmo. Tá bem? Habib, monstro, obrigado, André Alcei, eu tô me vendo agora. Eu estou vendo que eu sou realmente um monstro. Mais feio que eu sou o Paulo Nasser, por exemplo. Eu recebi perguntas muito boas. Atenção, perguntas sobre terrorismo. Muita atenção nisso, ok? Temos aí meia hora para responder as perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta, do Alexandre de Goiânia. Presta atenção, que a pergunta é muito boa. Eu vou ler a pergunta para vocês e vocês vão compreendê-la e depois eu vou responder.
O Alexandre de Goiânia pergunta assim: Gabriel, princípio da individualização da pena. A lei de drogas vedava a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O Supremo Tribunal Federal declarou essa vedação inconstitucional. Declarou. Tudo bem? Declarou. Lá no HC 97256, anotem, HC 97256. E hoje, a jurisprudência, diz o Alexandre, é pacífica no sentido de que é possível essa substituição. Perfeitamente, é possível. Aí vem a pergunta dele. Será que é cabível essa substituição no crime de terrorismo pelos mesmos fundamentos e pelo fato de o terrorismo ser equiparado a crime hediondo? Então a pergunta é muito boa e atual. A possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos para os crimes hediondos equiparados hoje é uma realidade possível. Isso se aplica ao terrorismo? Por que a pergunta? Porque o terrorismo é equiparado hediondo. Então, se é possível substituir a pena lá para os crimes hediondos equiparados, poderia também haver essa possibilidade para o crime de terrorismo? Porque a própria Constituição equipara o terrorismo a crime hediondo. E, além disso, Alexandre, permita-me um acréscimo. O artigo 17 da Lei de Terrorismo diz que se aplicam as disposições da Lei de Crimes Hediondos. Respondendo, Alexandre, parece que, em tese, essa vedação não existe na Lei de Crimes Hediondos. A Lei de Crimes Hediondos, a Lei de Terrorismo não fez uma vedação abstrata como fez a Lei de Crimes Hediondos. Então essa discussão não teria, assim, tanta extensão, embora a pergunta seja muito boa, ok? A questão é, eu acho muito difícil, aliás, impossível. Por quê? Em primeiro lugar, o primeiro requisito para substituir a PPL, pena privativa de liberdade, por PRD, é o crime ter pena aplicada até 4 anos. E se você for à lei de terrorismo, você verá que as penas são muito acima de 4 anos. As penas mínimas são muito além de 4 anos. Por exemplo, quer ver? Reclusão de 5 a 8 anos, artigo 3º. Então já passam dos 4 anos. Então, por conta do quantum de pena, já seria incabível substituir a PPL por PRD no crime de terrorismo. Muito bem. O segundo motivo é, o segundo requisito da substituição da PPL por PRD é o crime não ter violência ou ameaça à pessoa. E pelo que a gente vê na lei de terrorismo, todas as infrações penais têm, em regra, violência, grave ameaça. Então, em tese, isso é discutível. Entretanto, a discussão não tem grandes extensões por conta desses óbices que são os requisitos da substituição da PPL por PRD. Tudo bem? Pergunta atualíssima, parabéns. Eu, particularmente, não tinha pensado na possibilidade de substituir a PPL por PRD no terrorismo. Parabéns. Segunda pergunta. Humberto Mendes Oliveira, não disse de onde era, também sobre terrorismo. Ele fala assim, pergunta muito boa também. O artigo 5º da lei de terrorismo ofende o princípio da lesividade? Gabriel, qual é o artigo 5º? É aquele que diz que realizar atos preparatórios de terrorismo com um propósito inequívoco de consumar tal delito. É a punição de atos preparatórios. O artigo 5º da lei de terrorismo. Ok? Ézio. Gabriel, pergunta Humberto, isso viola a lesividade? Viola. Viola sem lesividade. Por quê? Se eu não ingresso nos atos executórios, não há lesividade a bem jurídico. A execução, ela consiste no início da colocação do bem jurídico numa situação de perigo. Portanto, uma conduta que seja ato preparatório, punida como crime autônomo nos moldes em que estão na lei de terrorismo, ofende sim a lesividade. Gabriel, qual é a consequência? Nulidade, ineficácia, inconstitucionalidade ou outra? Parece-me, Humberto, que é inconstitucionalidade. Por quê? Se você entender que o princípio da lesividade é um princípio constitucional, e eu entendo que sim, seria inconstitucional.
Por que inconstitucional? Porque a lesividade está na Constituição. A Constituição diz que não se poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão a direitos. E nesse conceito de lesão, entenda-se a lesividade ao bem jurídico plenamente protegido. Então parece-me que haveria aqui uma flagrante inconstitucionalidade. Tudo bem? Pessoal, só para repetir. Grande Haroldo, um abraço. Haroldo Lourenço, mestre do processo civil. Pessoal, repetindo, eu vou responder as perguntas dos alunos que fazem o curso online. Depois eu vou abrir para outras perguntas de quem não faz o curso. Não adianta você mandar pergunta agora, porque eu estou lendo as perguntas e respondendo. Então, quer dizer, ao invés de você perguntar agora, deixa separadinho lá, atenta para a pergunta que eu estou recebendo aqui e respondendo, que pode ser a dúvida sua também. Aí Humberto fala assim: como falar em princípio da humanidade das penas diante da realidade histórica do sistema carcerário brasileiro? Além do mais, atualmente se verifica um crescente sentimento de ódio e radicalismo na sociedade brasileira, campo fértil para o direito penal máximo e para o direito penal emergencial, vertentes completamente opostas à intervenção mínima, fragmentariedade e subsidiariedade. Pois então, é isso. O princípio da humanidade das penas, Humberto, ele vem servindo de fundamento para mudar todo esse pensamento no que toca ao cumprimento das penas. Se você pensar em como eram cumpridas as penas na antiguidade, naquelas galéias, pelos remando dos navios, aquelas pessoas, a pena de prisão hoje é uma evolução, se você comparar com as penas lá de trás. E o princípio da humanidade das penas, ele vem servindo de fundamento para uma mudança de mentalidade no que toca ao cumprimento da pena criminal. Ok? A despenalização, que é a evitabilidade da pena de prisão e a sua substituição por uma pena alternativa, as PRDs, também é consequência do princípio da humanidade. Ok? Então faça a ligação em uma prova, se você quiser, recomendo, entre o princípio da humanidade das penas e a chamada despenalização. Por fim, ele pergunta muito boa também. Humberto, à luz do princípio da legalidade, na vertente num crime nula pena sine lege stricta, o crime de associação para o tráfico não poderia ser considerado hediondo, o que configura analogia em Malam Partem. É verdade. A associação para o tráfico não é equiparado a hediondo. Por que não é? Porque a Constituição não fez menção à associação, o que é equiparado ao tráfico de drogas. Se você disser que a associação pode ser equiparada também, você está fazendo uma analogia em Malam Partem. E ao fazer uma analogia em Malam Partem, não sei se você pensou nisso já, quando você faz uma analogia em Malam Partem, você vai acabar por violar o princípio da legalidade, na vertente estricta, no crime, nula pena, sine lege stricta. Por quê? Ser estricta quer dizer que parecido não é típico. A adequação tem que ser perfeita à previsão legal. A previsão legal e também constitucional é em relação ao tráfico equiparado. A associação não tem previsão. Então levem isso para sempre para a vida de vocês, acadêmica e profissional. Toda vez que você fizer analogia em Malam Partem, você esbarrará, você violará o princípio da legalidade. Tá bem? Aí ele fala assim: a despeito dessa jurisprudência, eu posso desenvolver raciocínio em sentido contrário? Por exemplo, numa prova de Ministério Público defendendo que a lei de drogas sirva de fundamento? Eu acho que não. Porque aí, ô Humberto, não é questão de interpretação, é questão de legalidade, questão de adequação, de previsão legal. Ok? Então parece-me que nem numa prova de Ministério Público você poderia dizer, e o STJ é pacífico nisso, doutrina inteira também é pacífico, no sentido de que a associação não é equiparada a hediondo por falta de previsão legal. Tá bem? Muito bem. Agora vamos lá. Gabriel, outra pergunta do Luiz Carlos de Maceió, muito parecido com essa. Valeu, Humberto. Um abraço, cara.
Luiz Carlos de Maceió. Gabriel, no que toca a analogia, Malaparte, sendo vedada, eu posso falar que o terrorismo é crime hediondo? Não, nunca foi. Ele é equiparado. Também ele é equiparado, tá? Não se enganem. Pergunta também, Gustavo de São Paulo. Pergunta dele é mais um descontentamento, mas é pergunta muito boa também. O Gustavo fala assim, Gabriel, por que o princípio da insignificância se aplica ao descaminho, mas não se aplica ao contrabando? Eu vi um caso de contrabando de 10 litros de gasolina, oriundo da Venezuela, que girava em torno de R$5, e a jurisprudência do Tribunal Regional Federal não aplicou insignificância. Isso é verdade. Por menor que seja o valor do produto contrabandeado, gasolina, cigarro, não é? Por menor que seja o valor, a jurisprudência não aplica insignificância. Por quê? Ué, por que aplica no descaminho? Porque o descaminho é um crime que tem natureza tributária. O descaminho é um crime que gera o quê? A sonegação de imposto, de importação, de exportação, não é? Então eu tenho um paradigma diverso. No descaminho, crime fiscal, crime de natureza tributária, como são os crimes lá da Lei 8137. É uma, genericamente falando, Gustavo, uma sonegação fiscal, não é? No contrabando, eu não tenho sonegação fiscal. No contrabando, não há uma sonegação. Eu tenho o quê? O ingresso de produto proibido. E é um crime contra a administração da justiça. Portanto, por menor que seja o valor do bem contrabandeado, realmente não se aplica insignificância. Eu também acho que deveria ser aplicado. Alguns juízes, eu pego muito isso na prática, Gustavo. Você é de São Paulo, né? Onde eu atuo no TRF1, muitos juízes de primeira instância aplicam insignificância no contrabando, ok? O valor foi ínfimo, mas quando chega no TRF, eles reformam. E mais, obrigado, Rafael, e mais, se isso chegar no STJ, não tem nem conversa. O STJ é pacífico no sentido de que não se aplica insignificância no contrabando. Notaram que os bens jurídicos protegidos são diferentes? Ok? Muito bem. Última pergunta. A pergunta clássica, né, de insignificância. William, um abraço, meu amigo. O delegado de polícia pode reconhecer o princípio da insignificância? Pergunta muito boa também. Consequência da outra pergunta do Gustavo. Mesma pergunta, segunda parte. O delegado de polícia, ele pode deixar de instaurar inquérito policial? Ele pode deixar de lavrar um APF fundamentado no princípio da insignificância? Isso é uma controvérsia imensa. Olha aí, sim, pode, deve. Amigos, em primeiro lugar, eu, Gabriel, acho que pode. O delegado de polícia é o primeiro personagem da persecução penal que vai se deparar com a lesão ao bem jurídico. É o primeiro personagem que vai se deparar com a efetiva lesão ao bem jurídico. Se houve lesão, se não houve lesão, por que eu, delegado de polícia, instauraria inquérito policial se não houve aqui uma lesão significativa ao bem jurídico? Há um caso no Rio de Janeiro que uma senhora foi presa em flagrante porque tinha furtado um pacote de biscoito. Começou agora? Começou na hora marcada, 22 horas, vamos lá. Ih, rapaz, falou 10 minutos, vamos lá. Pacote de biscoito. Quanto custa o pacote de biscoito? Não sei. R$2, R$3. Chegou pro delegado, o delegado falou assim, vem cá, traz aqui o pacote de biscoito. Não vou dizer quem era o delegado. E por favor não insistam, porque se insistir eu acabo falando. Ele pegou o pacote de biscoito, começou a comer. Aí falou pros agentes, eu estou destruindo a prova de vocês. Libera essa mulher. Me parece, eu e Gabriel acho que pode. Pode sim, tá bem? O STJ
tem posição no sentido de não poder, de que não pode. Mas há um enunciado do último congresso jurídico dos delegados de polícia do Rio de Janeiro, é o enunciado 10 do penúltimo congresso dos delegados de polícia do Rio de Janeiro, enunciado 10, que diz que o delegado pode sim reconhecer a insignificância, ok? Desde que submeta ao controle do Ministério Público, tá? Então parece-me que pode. Com isso, amigos, eu acabei de responder as perguntas mais relevantes que eu recebi dos alunos que fazem meu curso. Agora eu vou abrir para outras perguntas. Aliás, eu conversei com o Carlos, nosso coordenador do curso Fórum essa semana, e tem um negócio muito legal para vocês. O meu curso de Direito Penal, parte geral, online, completo, no site do curso Fórum, ele está com 30% de desconto. Do preço normal, ele está até o começo de abril, com desconto de 30%. Ok? Conversei com o Carlos, e para a gente celebrar, para a gente homenagear essa... Quanto fica, eu não sei, tem que ver o preço lá, de cabeça eu não sei, desculpa. Para homenagearmos esse grupo de estudo aqui no Periscope, e se tira dúvidas, não é? A gente fez uma promoção bacana. Quem adquiriu o curso hoje, além dos 30, tem mais 20. Nós somos ruins em matemática, mas a gente sabe contar 30 mais 20 é igual a 50. Então já está com 50, já está com 30%, melhor dizendo. Quem comprar hoje, até meia-noite, são 10h22, até meia-noite, além dos 30, tem mais 20. Eu não falei que tem 20. Eu falei, além dos 30, tem mais 20. Quanto fica? Eu não sei. De cabeça eu não sei. Vê lá, por favor, no site do www.cursoforum.com.br. Tá bom? 30 mais 20 até meia-noite. Vamos lá, pessoal. Um de cada vez, por favor. Perguntas. Obrigado, Humberto. Perguntas sobre princípios. Vamos lá. Vamos lá. Qual a diferença entre subsidiariedade e consunção? Não. Felipe, hoje o tema é princípios. Vai ter o dia do conflito aparente de normas. Vamos lá. Delegado tem natureza jurisdicional? Não tem. O delegado não exerce jurisdição. E é por esse fundamento, muito boa tua pergunta, que o STJ diz que o delegado não pode reconhecer a insignificância. Ok? Mais perguntas, vamos lá. Pessoal que está assistindo ao vivo, pessoal da reprise, não dá para responder, né? Quando o crime é qualificado, cabe insignificância? A jurisprudência do STJ, inclusive, ela tem um pouco, um de cada vez, calma, meu povo, ela tem um pouco de resistência à aplicação, por exemplo, de insignificância no furto qualificado. Então, furto qualificado pelo arrombamento, furto qualificado pelo concurso de pessoas, a jurisprudência do STJ tem um pouco de resistência à aplicação da insignificância. Eu não vejo por quê. A qualificadora, ela pode residir numa maior audácia, né, na maior possibilidade de consumação do crime. Por exemplo, um furto em concurso de pessoas tem muito mais chance de consumar do que um furto simples. Só que essa maior chance de consumar o furto não causa uma lesão maior ao bem jurídico. Os agentes, pensem comigo, me ajuda a pensar. Os agentes, sendo mais fácil a consumação, por serem duas ou mais pessoas, eles chegam mais perto, mais rápido à consumação. Só que essa consumação é a mesma consumação de um furto simples por uma pessoa só praticando. Então a lesão ao bem jurídico é a mesma. Ok? Eu não vejo por que não aplicar. Tá bem? Não vejo. Mas o STJ tem resistência nessa aplicabilidade. Cabe insignificância na reiteração? Deixa eu achar aqui um acórdão. Não cabe. Boa pergunta. Gabriel, cabe insignificância na reiteração criminosa? Aí não. O STJ é pacífico no sentido de que não cabe
a insignificância. Deixa eu achar aqui para você a referência. Não cabe insignificância na reiteração criminosa. Anotem aí. No STJ, dizendo que são incompatíveis a insignificância e a reiteração criminosa, anotem. HC 295-261. 295-261. Tem julgado que diz que cabe? Sempre terá julgado que vai dizer que cabe. A jurisprudência nunca foi uníssona. Sempre foi controvertida. Tá bem? Muito bem. Quer outro acordo dizendo isso? Agravo regimental no HC 246-784. Ok? Vamos lá. Mais perguntas. Mais perguntas? Vamos lá. Como diz a Shakira, estou aqui. Podem perguntar. Espera aí. Gabriel, se for um crime de roubo de alimentos em supermercado, já podemos parar por aí. Por quê? No roubo não cabe aplicação de significância. Jurisprudência pacífica. E por que pacífica? Porque no roubo nós temos a violência ou a grave ameaça à pessoa. Aí diz a jurisprudência: nenhuma violência ou nenhuma ameaça associada à subtração patrimonial pode ser insignificante. Tudo bem? No furto é possível? No furto é perfeitamente possível a aplicação do princípio da insignificância. Gabriel, cabe insignificância em atos infracionais controvertidíssimo, tá bem? Parece-me que, se cabe para uma infração penal, deveria caber também para os atos infracionais. A sociedade não vai gostar disso, por conta da criminalidade, dos menores, etc. Mas, realmente, não há por que não aplicar. Tá bem? Vamos lá. O dano qualificado não abrange bens públicos do DF, somente estados e municípios. Como proceder? Realmente, tem um julgado no informativo do Supremo, de 2014 ou 13, que realmente diz isso. O dano qualificado não abrange o patrimônio do DF, logo não incide, ok? Não vai incidir. Por ausência de previsão legal, princípio da lesividade. Boa pergunta. Pode ser aplicada a ofensividade em crimes abstratos? O que são crimes abstratos? Você quer dizer crimes de perigo abstrato? Entendi. Gabriel, cabe insignificância? Excelente pergunta. Passei por isso hoje no meu gabinete, um processo sobre isso. Cabe insignificância em crimes de perigo abstrato? Cabe. Dou-lhes um exemplo. Rádio comunitária clandestina, não é? O agente ele instala um equipamento de rádio comunitária e começa a fazer uma rádio, só com uma rádio, estabelece a frequência e naquele bairro ele funciona como rádio, faz propaganda de mercado, propaganda de farmácia, aí faz uma rifa, faz sorteio, aí começa a vender publicidade, diz como é que está o trânsito. Isso é muito comum, toda semana passam por mim processos sobre isso. Quando a potência da rádio é muito baixa, o Supremo Tribunal Federal aplica insignificância. O TRF da primeira região não aplica. O STJ não aplica pelo seguinte fundamento. TRF1, STJ. A rádio comunitária, essa rádio clandestina, artigo 183 da Lei 9472. Repito. Artigo 183 da Lei 9472. A rádio instalada e funcionando sem autorização da Anatel, ela pode gerar interferência nos meios de comunicação de aeroportos, inclusive. E essa interferência pode sim
causar um acidente aéreo. Imagina, um avião entra num prédio, cai de repente por uma falha de comunicação. Então o TRF da primeira região e o STJ não aplicam. Mas o Supremo Tribunal Federal aplica toda semana. Eu faço 2 ou 3 recursos extraordinários para o STF, pedindo a aplicação do princípio da insignificância nesse caso. Quando, Gabriel? Quando a potência da rádio comunitária é muito baixa, até 25, 30 watts de potência. O que isso tem a ver? Esse crime é um crime de perigo abstrato. E o Supremo aplica. Boa pergunta. Qual o cupom de desconto? Gente, não tem cupom. Tá lá, vamos lá. Vamos repetir. De forma bem clara, para que não haja dúvidas. No site, o meu curso online está com 30%, 30% de desconto. Se você entrar lá e comprar, 30%. Até meia-noite hoje, além dos 30, tem mais 20%. Então, 30 mais 20, tá bem? Aí o Carlos está falando, não sei que ele é o nosso coordenador. Mas entra lá, bota lá o cupom, ok? Tem cupom de desconto, Carlos? Ou tá liberado? Habib20 é o cupom? Tá liberado, é só adquirir ou tem que colocar o cupom Habib20? Então vamos lá, pessoal. Os 30% de desconto estão lá. Você vai inserir Habib20 e vai ganhar mais 20%. Não é Habib's. Habib's é lanchonete. É Habib20, aí você ganha mais 20%. Tudo bem? Mais perguntas? Vamos lá. Vou passar mais 3 minutinhos porque eu comecei a demorar. Vamos lá. Insignificância na infração bagatelar imprópria. Essa infração bagatelar imprópria, quem fala dela é o Flávio Gomes, que nada mais é do que uma... Como é que eu vou dizer? Uma versão brasileira do princípio da desnecessidade da pena desenvolvido por Roxen, na Alemanha. A lesão é pequena, ou não tão pequena assim, a pessoa ficou presa um tempo, a pena que ela vai cumprir futuramente já foi compensada pelo tempo que ela ficou preso. Nesses casos, a pena seria desnecessária, tá bem? Isso seria o princípio bagatelar impróprio. Vamos lá, gente, mais 1 minuto, mais perguntas. Fiquem à vontade, perguntem tudo. Não dá para responder todas porque é inviável, mas vamos lá. Como é esse grupo? Depois, fala para mim, depois você volta lá no iniciozinho e vê que eu expliquei lá no começo para a gente não atropelar as informações, tá bem? Mais perguntas? Sem perguntas? Tipicidade conglobante, Edu? Vai chegar um dia do tema tipicidade, eu falo da conglobante, problema nenhum, com o maior prazer, que não é o tema de hoje. Então, só para a gente ter uma homogeneidade de temas, para não ficar muito disperso, a gente concentra em um tema único e começa a responder as perguntas dele sobre aquele tema. Ok, meus amigos, então não há mais perguntas, ok? Verdade real, princípio processual não estaria inserido na nossa proposta. Gabriel, como diferenciar insignificância e furto privilegiado? Na insignificância, não há lesão ao bem jurídico. Não há um quantum de valor para definir quando há ou não insignificância. No furto privilegiado, quando fala assim, se a coisa é de pequeno valor, lá é privilégio. Para o privilégio, coisa de pequeno valor, para a jurisprudência pacífica, é a coisa que não ultrapassa o equivalente a 1 salário mínimo no momento, na data da prática do crime. Então vamos lá. Furto privilegiado. Essa mão. Furto privilegiado. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada. Artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal. Quando de pequeno valor, é que não ultrapasse o equivalente a 1 salário mínimo no dia, na data dos fatos. Teoria da atividade, artigo 4º do Código Penal. O agente é condenado, tem aplicação de pena, só que a pena é diminuída. Na insignificância, não tem crime, não tem condenação,
não tem aplicação de pena. Ok? Aqui, no privilégio, eu tenho um quantum de critério, até um salário mínimo. Aqui na insignificância, não há quantum. Até R$30, R$20, R$50. Esse quantum não existe. Vai depender de caso a caso. Tudo bem, amigos? Bom, vou ficando por aqui. Eu adorei essa primeira experiência desse Tira Dúvidas. Tudo bem? Gabriel, cabe insignificância em crimes ambientais? Cabe há muito tempo. O STF e o STJ diz que sim. Um acórdão paradigmático foi o RHC 88880, RHC 88880 do Supremo Tribunal Federal, em que o ministro relator Gilmar Mendes concedeu a liminar. Eram 7 árvores. O agente cortou 4. Quer dizer, cortou 3. Num grupo de 7 árvores, o agente cortou 3. Nesse recurso em HC, no Supremo, 88880, do ministro Gilmar Ferreira Mendes, ele falou: isso não chega a causar uma degradação ao ecossistema local. Isso lá atrás, esse RHC está no informativo 430 do Supremo. Só para te dar uma data, lá atrás, mas se você for aos informativos recentes, tem lá também significância e crimes ambientais. Ok, meus amigos, foi um prazer estar com vocês. Espero vocês na próxima quarta-feira, ok? Na próxima quarta-feira, eu vou divulgar lá no Facebook, no Instagram, qual será o tema da próxima quarta-feira, ok? Foi um prazer tirar dúvidas de vocês. Estudo é isso, é estudar e tirar dúvidas. Aliás, vocês estão de parabéns. Por quê? Porque só tem dúvida quem estuda, amigo. Quem não estuda não tem dúvida. Então, se você veio até aqui para essa nossa interação, para tirar essas dúvidas, as palmas são para vocês, não é? Só tem dúvida quem estuda, tá bom? Vou me despedindo. Não esqueçam, curso de Direito Penal, parte geral, site do Curso Fórum, está com 30% de desconto. Olha aí a mensagem do Carlos Vinha, nosso coordenador. Além dos 30%, quando você for adquirir, bota lá, cupom de desconto, Habib20. Até meia-noite de hoje, você tem mais 20%, tá? São 30 mais 20, 50%. Gente, um abraço para vocês, bons estudos a todos e até a próxima quarta-feira. Tchau! Vamos lá, pessoal, boa noite a todos, todo mundo entrando. Peguem suas canetas. Grande Carlos, Petrocelli, meus amigos, Alexandre Flecha. Se eu sou o rei do direito penal, você é o que do processo civil? Não tem nem nome para te definir. Vamos lá, Vinícius Vilarinho, Felipe Tenório. Todo mundo entrando, vamos começar daqui a pouquíssimos segundos. Humberto, um abraço. Todo mundo. Coldplay no fundo, com um musicaço. Bora pro penal, pra cima deles, vamos que vamos, Thiago. Um abraço, Humberto. Pedro Barreto, meu amigo, um abraço, um beijo pra você, saudades. Vamos lá, pessoal entrando. Também te amo, irmão. Você é fera. Boa noite, chefia. Vamos que vamos. Andréia Meira, presente. Vamos lá, pessoal, tudo bem? Coldplay ao fundo. Rio Bonito. Vamos lá, pessoal. Saulo Pimenta.
todo mundo entrando. Vou começar em pouquíssimos segundos. Titio Promotor, Nova Iguaçu, Goiânia, boa noite. Juliana, Greco, Luani, Natal. Pedro, tivemos estagiário com um dia... não conseguirei, desculpa. Dourados. Obrigado, Flecha, pelo elogio. Niterói, Maceió. Tem pergunta de Maceió aqui para responder hoje. Vamos lá, pessoal. Tirando aqui o Coldplay, vamos começar aqui. Qual é a ideia desse grupo que estamos inaugurando hoje? Estava ansioso para inaugurar esse grupo com vocês. A minha ideia é a seguinte: os alunos que fazem o meu curso de Direito Penal online no Curso Fórum, como o curso é online, eu queria encurtar a distância e possibilitar responder as perguntas do pessoal que faz o curso. Mas aí, por que não também estender a possibilidade para quem não faz o curso, né? Então, pensei num formato, num Periscope de meia hora, toda quarta-feira, ok? E aí, eu vou selecionar um tema por semana e sobre aquele tema eu vou responder algumas perguntas. Claro que não dá para responder todas as perguntas do mundo. É impossível responder todas as perguntas, mas responderei várias perguntas. Paulo Nasser, um abraço, meu amigo. O Paulo Nasser foi meu professor na faculdade. Ele me deu aula de introdução ao estudo de direito. Foi, não é? Rabugento pra caramba. Enfim, a minha ideia era essa. Então, meia horinha. A ideia não é ser uma aula expositiva, mas a dúvida de algum aluno vai ser a dúvida de outro também. É inegável que... Deixa eu apagar aqui o Coldplay. É inegável que a sua pergunta é a mesma do colega, do amigo, lá não sei aonde. Você está no Rio de Janeiro, a pessoa de São Paulo tem a mesma dúvida. André o Show, meu camarada, grande abraço para você. Então vamos lá. Os alunos mandam as perguntas pela área do aluno no site do Curso Fórum. Então eu vou responder aqui algumas perguntas. Vou responder a algumas perguntas dos alunos que fazem o curso e depois abrirei para perguntas do pessoal que não faz o curso, que de alguma forma é meu aluno, mas não faz o curso de Direito Penal, parte geral online, ok? Muito bem, pessoal. Agora vamos lá. Bastante mensagens, vamos prestar atenção. Eu recebi perguntas muito boas mesmo. Tá bem? Habib, monstro, obrigado, André Alcei, eu tô me vendo agora. Eu estou vendo que eu sou realmente um monstro. Mais feio que eu sou o Paulo Nasser, por exemplo. Eu recebi perguntas muito boas. Atenção, perguntas sobre terrorismo. Muita atenção nisso, ok? Temos aí meia hora para responder as perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta, do Alexandre de Goiânia. Presta atenção, que a pergunta é muito boa. Eu vou ler a pergunta para vocês e vocês vão compreendê-la e depois eu vou responder. O Alexandre de Goiânia pergunta assim: Gabriel, princípio da individualização da pena. A lei de drogas vedava a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O Supremo Tribunal Federal declarou essa vedação inconstitucional. Declarou. Tudo bem? Declarou. Lá no HC 97256, anotem, HC 97256. E hoje, a jurisprudência, diz o Alexandre, é pacífica no sentido de que é possível essa substituição. Perfeitamente, é possível. Aí vem a pergunta dele. Será que é cabível essa substituição no crime de terrorismo pelos mesmos fundamentos e pelo fato de o terrorismo ser equiparado a crime hediondo? Então a pergunta é muito boa e atual. A possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos para os crimes hediondos equiparados hoje é uma realidade possível. Isso se aplica ao terrorismo? Por que a pergunta? Porque o terrorismo é equiparado hediondo. Então, se é possível substituir a pena lá para os crimes hediondos equiparados, poderia também haver essa possibilidade para o crime de terrorismo? Porque a própria Constituição equipara o terrorismo a crime hediondo. E, além disso, Alexandre, permita-me um acréscimo. O artigo 17 da Lei de Terrorismo diz
que se aplicam às disposições da Lei de Crimes Hediondos. Respondendo, Alexandre, parece que, em tese, essa vedação não existe na Lei de Crimes Hediondos. A Lei de Crimes Hediondos, a Lei de Terrorismo não fez uma vedação abstrata como fez a Lei de Crimes Hediondos. Então essa discussão não teria, assim, tanta extensão, embora a pergunta seja muito boa, ok? A questão é, eu acho muito difícil, aliás, impossível. Por quê? Em primeiro lugar, o primeiro requisito para substituir a PPL, pena privativa de liberdade, por PRD, é o crime ter pena aplicada até 4 anos. E se você for à lei de terrorismo, você verá que as penas são muito acima de 4 anos. As penas mínimas são muito além de 4 anos. Por exemplo, quer ver? Reclusão de 5 a 8 anos, artigo 3º. Então já passam dos 4 anos. Então, por conta do quantum de pena, já seria incabível substituir a PPL por PRD no crime de terrorismo. Muito bem. O segundo motivo o segundo requisito da substituição da PPL por PRD é o crime não ter violência ou ameaça à pessoa. E pelo que a gente vê na lei de terrorismo, todas as infrações penais têm, em regra, violência, grave ameaça. Então, em tese, isso é discutível. Entretanto, a discussão não tem grandes extensões por conta desses óbices que são os requisitos da substituição da PPL por PRD. Tudo bem? Pergunta atualíssima, parabéns. Eu, particularmente, não tinha pensado na possibilidade de substituir a PPL por PRD no terrorismo. Parabéns. Segunda pergunta. Humberto Mendes Oliveira, não disse de onde era, também sobre terrorismo. Ele fala assim, pergunta muito boa também. O artigo 5º da lei de terrorismo ofende o princípio da lesividade? Gabriel, qual é o artigo 5º? É aquele que diz que realizar atos preparatórios de terrorismo com um propósito inequívoco de consumar tal delito. É a punição de atos preparatórios. O artigo 5º da lei de terrorismo. Ok? Ézio. Gabriel, pergunta Humberto, isso viola a lesividade? Viola. Viola sem lesividade. Por quê? Se eu não ingresso nos atos executórios, não há lesividade a bem jurídico. A execução, ela consiste no início da colocação do bem jurídico numa situação de perigo. Portanto, uma conduta que seja ato preparatório, punida como crime autônomo nos moldes em que estão na lei de terrorismo, ofende sim a lesividade. Gabriel, qual é a consequência? Nulidade, ineficácia, inconstitucionalidade ou outra? Parece-me, Humberto, que é inconstitucionalidade. Por quê? Se você entender que o princípio da lesividade é um princípio constitucional, e eu entendo que sim, seria inconstitucional. Por quê inconstitucional? Porque a lesividade está na Constituição. A Constituição diz que não se poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão a direitos. E nesse conceito de lesão, entenda-se a lesividade ao bem jurídico plenamente protegido. Então parece-me que haveria aqui uma flagrante inconstitucionalidade. Tudo bem? Pessoal, só para repetir. Grande Haroldo, um abraço, Haroldo Lourenço, mestre do processo civil. Pessoal, repetindo, eu vou responder as perguntas dos alunos que fazem o curso online. Depois eu vou abrir para outras perguntas de quem não faz o curso. Não adianta você mandar pergunta agora, porque eu estou lendo as perguntas e respondendo. Então, quer dizer, ao invés de você perguntar agora, deixa separadinho lá, atenta para a pergunta que eu estou recebendo aqui e respondendo, que pode ser a dúvida sua também. Aí Humberto fala assim, como falar em princípio da humanidade das penas diante da realidade histórica do sistema carcerário brasileiro? Além do mais, atualmente se verifica um crescente sentimento de ódio e radicalismo na sociedade brasileira, campo fértil para o direito penal máximo e para o direito penal emergencial, vertentes completamente opostas à intervenção mínima, fragmentariedade e subsidiariedade. Pois então, é isso. O princípio da humanidade das penas, Humberto, ele vem servindo de fundamento para mudar todo esse pensamento no que toca ao cumprimento das penas. Se você pensar
em como eram cumpridas as penas na antiguidade, naquelas galéias, as pessoas remando os navios, aquelas pessoas, a pena de prisão hoje é uma evolução, se você comparar com as penas lá de trás. E o princípio da humanidade das penas, ele vem servindo de fundamento para uma mudança de mentalidade no que toca ao cumprimento da pena criminal. Ok? A despenalização, que é a evitabilidade da pena de prisão e a sua substituição por uma pena alternativa, as PRDs, também é consequência do princípio da humanidade, ok? Então faça a ligação em uma prova, se você quiser, recomendo, entre o princípio da humanidade das penas e a chamada despenalização. Por fim, ele pergunta muito boa também. Humberto, à luz do princípio da legalidade, na vertente num crime numa pena sine lege stricta, o crime de associação para o tráfico não poderia ser considerado hediondo, o que configura a analogia em Malam Partem. É verdade. A associação para o tráfico não é equiparado a hediondo. Por que não é? Porque a Constituição não fez menção à associação, o que é equiparado ao tráfico de drogas. Se você disser que a associação pode ser equiparada também, você está fazendo uma analogia em Malam Partem. E ao fazer uma analogia em Malam Partem, não sei se você pensou nisso já, quando você faz uma analogia em Malam Partem, você vai acabar por violar o princípio da legalidade, na vertente estricta, no crime, na pena, sine lege stricta. Por quê? Ser estricta quer dizer que parecido não é típico. A adequação tem que ser perfeita à previsão legal. A previsão legal e também constitucional é em relação ao tráfico equiparado. A associação não tem previsão. Então levem isso para sempre para a vida de vocês, acadêmica e profissional. Toda vez que você fizer analogia em Malam Partem, você esbarrará, você violará o princípio da legalidade. Tá bem? Aí ele fala assim: a despeito dessa jurisprudência, eu posso desenvolver raciocínio em sentido contrário? Por exemplo, numa prova de Ministério Público defendendo que a lei de drogas sirva de fundamento? Eu acho que não. Porque aí, ô Humberto, não é questão de interpretação, é questão de legalidade, questão de adequação, de previsão legal. Ok? Então parece-me que nem numa prova de Ministério Público você poderia dizer, e o STJ é pacífico nisso, doutrina inteira também é pacífico, no sentido de que a associação não é equiparada a hediondo por falta de previsão legal. Tá bem? Muito bem. Agora vamos lá. Gabriel, outra pergunta do Luiz Carlos de Maceió, muito parecido com essa. Valeu, Humberto. Um abraço, cara. Luiz Carlos de Maceió. Gabriel, no que toca a analogia, Malam Partem sendo vedada, eu posso falar que o terrorismo é crime hediondo? Não, nunca foi. Ele é equiparado. Também ele é equiparado, tá? Não se enganem. Pergunta também Gustavo de São Paulo. Pergunta dele é mais um descontentamento, mas é pergunta muito boa também. O Gustavo fala assim: Gabriel, por que o princípio da insignificância se aplica ao descaminho, mas não se aplica ao contrabando? Eu vi um caso de contrabando de 10 litros de gasolina, oriundos da Venezuela, que girava em torno de R$5, e a jurisprudência do Tribunal Regional Federal não aplicou insignificância. Isso é verdade. Por menor que seja o valor do produto contrabandeado, gasolina, cigarro, não é? Por menor que seja o valor, a jurisprudência não aplica insignificância. Por quê? Ué, por que aplica no descaminho? Porque o descaminho é um crime que tem natureza tributária. O descaminho é um crime que gera o quê? A sonegação de imposto, de importação, de exportação, não é? Então eu tenho um paradigma diverso. No descaminho, crime fiscal, crime de natureza tributária, como são os crimes lá da Lei 8137.
é uma, genericamente falando, Gustavo, uma sonegação fiscal, não é? No contrabando, eu não tenho sonegação fiscal. No contrabando, não há uma sonegação. Eu tenho o quê? O ingresso de produto proibido. E é um crime contra a administração da justiça. Portanto, por menor que seja o valor do bem contrabandeado, realmente não se aplica insignificância. Eu também acho que deveria ser aplicado. Alguns juízes, eu pego muito isso na prática, Gustavo. Você é de São Paulo, né? Onde eu atuo no TRF1, muitos juízes de primeira instância aplicam insignificância no contrabando. Ok? O valor foi ínfimo, mas quando chega no TRF, eles reformam. E mais, obrigado, Rafael, e mais, se isso chegar no STJ, não tem nem conversa. O STJ é pacífico no sentido de que não se aplica insignificância no contrabando. Notaram que os bens jurídicos protegidos são diferentes? Ok? Muito bem. Última pergunta. A pergunta clássica, né, de significância. William, um abraço, meu amigo. O delegado de polícia pode reconhecer o princípio da insignificância? Pergunta muito boa também. Consequência da outra pergunta do Gustavo. Mesma pergunta, segunda parte. O delegado de polícia, ele pode deixar de instaurar inquérito policial? Ele pode deixar de lavrar um APF fundamentado no princípio da insignificância? Isso é uma controvérsia imensa. Olha aí, sim, pode, deve. Amigos, em primeiro lugar, eu, Gabriel, acho que pode. O delegado de polícia é o primeiro personagem da persecução penal que vai se deparar com a lesão ao bem jurídico. É o primeiro personagem que vai se deparar com a efetiva lesão ao bem jurídico. Se houve lesão, se não houve lesão, por que eu, delegado de polícia, instauraria inquérito policial se não houve aqui uma lesão significante ao bem jurídico? Há um caso no Rio de Janeiro que uma senhora foi presa em flagrante porque tinha furtado um pacote de biscoito. Começou agora? Começou na hora marcada, 22 horas, vamos lá. Ih, rapaz, falou 10 minutos, vamos lá. Pacote de biscoito. Quanto custa o pacote de biscoito? Não sei. R$2, R$3. Chegou pro delegado, o delegado falou assim, vem cá, traz aqui o pacote de biscoito. Não vou dizer quem era o delegado. E por favor não insista, porque se insistir eu acabo falando. Ele pegou o pacote de biscoito, começou a comer. Aí falou pros agentes, eu estou destruindo a prova de vocês. Libera essa mulher. Me parece, eu e Gabriel acho que pode. Pode sim, tá bem? O STJ tem posição no sentido de não poder, de que não pode. Mas há um enunciado do último congresso jurídico dos delegados de polícia do Rio de Janeiro, é o enunciado 10 do penúltimo congresso dos delegados de polícia do Rio de Janeiro, enunciado 10, que diz que o delegado pode sim reconhecer a insignificância, ok? Desde que submeta ao controle do Ministério Público, tá? Então parece-me que pode. Com isso, amigos, eu acabei de responder as perguntas mais relevantes que eu recebi dos alunos que fazem o meu curso. Agora eu vou abrir para outras perguntas. Aliás, eu conversei com o Carlos, nosso coordenador do curso Fórum essa semana, e tem um negócio muito legal para vocês. O meu curso de Direito Penal, parte geral, online, completo, no site do curso Fórum, ele está com 30% de desconto. Do preço normal, ele está até o começo de abril, com desconto de 30%. Ok? Conversei com o Carlos, e para a gente celebrar, para a gente homenagear essa... Quanto fica, eu não sei, tem que ver o preço lá, de cabeça eu não sei, desculpa. Para homenagearmos esse grupo de estudo aqui no Periscope, que se tira dúvidas, não é?
a gente fez uma promoção bacana. Quem adquiriu o curso hoje, além dos 30, tem mais 20. Nós somos ruins em matemática, mas a gente sabe contar 30 mais 20 é igual a 50. Então já está com 50, já está com 30%, melhor dizendo. Quem comprar hoje, até meia-noite, são 10h22, até meia-noite, além dos 30, tem mais 20. Eu não falei que tem 20. Eu falei, além dos 30, tem mais 20. Quanto fica? Eu não sei. De cabeça eu não sei. Vê lá, por favor, no site do www.cursoforum.com.br. Tá bom? 30 mais 20 até meia-noite. Vamos lá, pessoal. Um de cada vez, por favor. Perguntas. Obrigado, Humberto. Perguntas sobre princípios. Vamos lá. Vamos lá. Qual a diferença entre subsidiariedade e consunção? Não. Felipe, hoje o tema é princípios. Vai ter o dia do conflito aparente de normas. Vamos lá. Delegado tem natureza jurisdicional? Não tem. O delegado não exerce jurisdição. E é por esse fundamento, muito boa tua pergunta, que o STJ diz que o delegado não pode reconhecer a insignificância. Ok? Mais perguntas, vamos lá. Pessoal que está assistindo ao vivo, pessoal da reprise, não dá para responder, né? Quando o crime é qualificado, cabe insignificância? A jurisprudência do STJ, inclusive, ela tem um pouco, um de cada vez, calma, meu povo, ela tem um pouco de resistência à aplicação, por exemplo, da insignificância no furto qualificado. Então, furto qualificado pelo arrombamento, furto qualificado pelo concurso de pessoas, a jurisprudência do STJ tem um pouco de resistência à aplicação da insignificância. Eu não vejo por quê. A qualificadora, ela pode residir numa maior audácia, né, na maior possibilidade de consumação do crime. Por exemplo, um furto em concurso de pessoas tem muito mais chance de consumar do que um furto simples. Só que essa maior chance de consumar o furto não causa uma lesão maior ao bem jurídico. Os agentes, pensem comigo, me ajuda a pensar. Os agentes, sendo mais fácil a consumação, por serem duas ou mais pessoas, eles chegam mais perto, mais rápido à consumação. Só que essa consumação é a mesma consumação de um furto simples por uma pessoa só praticando. Então a lesão ao bem jurídico é a mesma. Ok? Eu não vejo por que não aplicar. Tá bem? Não vejo. Mas o STJ tem resistência nessa aplicabilidade. Cabe insignificância na reiteração? Deixa eu achar aqui um acórdão. Não cabe. Boa pergunta. Gabriel, cabe insignificância na reiteração criminosa? Aí não. O STJ é pacífico no sentido de que não cabe a insignificância. Deixa eu achar aqui para você a referência. Não cabe insignificância na reiteração criminosa. Anotem aí. No STJ, dizendo que são incompatíveis a insignificância e a reiteração criminosa, anotem. HC 295-261. 295-261. Tem julgado que diz que cabe? Sempre terá julgado que vai dizer que cabe. A jurisprudência nunca foi uníssona. Sempre foi controvertida. Tá bem? Muito bem. Quer outro acórdão dizendo isso? Agravo regimental no HC 246-784. Ok? Vamos lá. Mais perguntas. Vamos lá. Como diz a Shakira, estou aqui. Podem perguntar. Espera aí. Gabriel, se for um crime de roubo de alimentos em supermercado, já podemos parar por aí. Por quê? No roubo não cabe aplicação de significância. Jurisprudência pacífica. E por que pacífica? Porque no roubo nós temos a violência ou a grave ameaça à pessoa. Aí diz a jurisprudência,
nenhuma violência ou nenhuma ameaça associada à subtração patrimonial pode ser insignificante. Tudo bem? No furto é possível? No furto é perfeitamente possível a aplicação do princípio da insignificância. Gabriel, cabe insignificância em atos infracionais controvertidíssimo, tá bem? Parece-me que, se cabe para uma infração penal, deveria caber também para os atos infracionais. A sociedade não vai gostar disso, por conta da criminalidade, dos menores, etc. Mas, realmente, não há por que não aplicar. Tá bem? Vamos lá. O dano qualificado não abrange bens públicos do DF, somente estados e municípios. Como proceder? Realmente, tem um julgado no informativo do Supremo, de 2014 ou 13, que realmente diz isso. O dano qualificado não abrange o patrimônio do DF, logo não incide, ok? Não vai incidir. Por ausência de previsão legal, princípio da lesividade. Boa pergunta. Pode ser aplicada a ofensividade em crimes abstratos? O que são crimes abstratos? Você quer dizer crimes de perigo abstrato? Entendi. Gabriel, cabe insignificância? Excelente pergunta. Passei por isso hoje no meu gabinete, um processo sobre isso. Cabe insignificância em crimes de perigo abstrato? Cabe. Dou-lhes um exemplo. Rádio comunitária clandestina, não é? O agente ele instala um equipamento de rádio comunitária e começa a fazer uma rádio, está com uma rádio, estabelece a frequência e naquele bairro ele funciona como rádio, faz propaganda de mercado, propaganda de farmácia, aí faz uma rifa, faz sorteio, aí começa a vender publicidade, desconectar o trânsito. Isso é muito comum, toda semana passam por mim processos sobre isso. Quando a potência da rádio é muito baixa, o Supremo Tribunal Federal aplica insignificância. O TRF da primeira região não aplica. O STJ não aplica pelo seguinte fundamento. TRF1, STJ. A rádio comunitária, essa rádio clandestina, artigo 183 da Lei 9472. Repito. Artigo 183 da Lei 9472. A rádio instalada e funcionando sem autorização da Anatel, ela pode gerar interferência nos meios de comunicação de aeroportos, inclusive. E essa interferência pode sim causar um acidente aéreo. Imagina, um avião entra num prédio, cai de repente por uma falha de comunicação. Então o TRF da primeira região e o STJ não aplicam. Mas o Supremo Tribunal Federal aplica toda semana. Eu faço 2 ou 3 recursos extraordinários para o STF, pedindo a aplicação do princípio da insignificância nesse caso. Quando, Gabriel? Quando a potência da rádio comunitária é muito baixa, até 25, 30 watts de potência. O que isso tem a ver? Esse crime é um crime de perigo abstrato. E o Supremo aplica. Boa pergunta. Qual o cupom de desconto? Gente, não tem cupom. Tá lá, vamos lá. Vamos repetir. De forma bem clara, para que não haja dúvidas. No site, o meu curso online está com 30%, 30% de desconto. Se você entrar lá e comprar, 30%. Até meia-noite hoje, além dos 30, tem mais 20%. Então, 30 mais 20. Tá bem? Aí o Carlos está falando, não sei que ele é o nosso coordenador. Mas entra lá, bota lá o cupom, ok? Tem cupom de desconto, Carlos? Ou tá liberado? Habib20 é o cupom? Tá liberado, é só adquirir ou tem que colocar o cupom Habib20? Então vamos lá, pessoal. Os 30% de desconto estão lá. Você vai inserir Habib20
e vai ganhar mais 20%. Não é Habib's. Habib's é lanchonete. É Habib 20, aí você ganha mais 20. Tudo bem? Mais perguntas? Vamos lá. Vou passar mais 3 minutinhos porque eu comecei a demorar. Vamos lá. Insignificância na infração bagatelar imprópria. Essa infração bagatelar imprópria, quem fala dela é o Flávio Gomes, que nada mais é do que uma, como é que eu vou dizer? Uma versão brasileira do princípio da desnecessidade da pena desenvolvido por Roxen na Alemanha. A lesão é pequena, ou não tão pequena assim, a pessoa ficou presa um tempo, a pena que ela vai cumprir futuramente já foi compensada pelo tempo que ela ficou preso. Nesses casos, a pena seria desnecessária, tá bem? Isso seria o princípio bagatelar impróprio. Vamos lá, gente, mais 1 minuto, mais perguntas. Fiquem à vontade, perguntem tudo. Não dá para responder todas porque é inviável, mas vamos lá. Como é esse grupo? Depois, fala para mim. Depois você volta lá no iniciozinho e vê que eu expliquei lá no começo para a gente não atropelar as informações. Tá bem? Mais perguntas? Sem perguntas? Tipicidade conglobante, Edu. Vai chegar um dia do tema tipicidade, eu falo da conglobante. Problema nenhum. Com o maior prazer, que não é o tema de hoje. Então, só para a gente ter uma homogeneidade de temas, para não ficar muito disperso, a gente concentra em um tema único e começa a responder as perguntas dele sobre aquele tema. Ok, meus amigos, então, não há mais perguntas, ok? Verdade real, princípio processual não estaria inserido na nossa proposta. Gabriel, como diferenciar insignificância e furto privilegiado? Na insignificância, não há lesão ao bem jurídico. Não há um quantum de valor para definir quando há ou não insignificância. No furto privilegiado, quando fala assim, se a coisa é de pequeno valor, lá é privilégio. Para o privilégio, coisa de pequeno valor, para a jurisprudência pacífica, é a coisa que não ultrapassa o equivalente a 1 salário mínimo no momento, na data da prática do crime. Então vamos lá. Furto privilegiado. Essa mão. Furto privilegiado. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada. Artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal. Quando é de pequeno valor, é que não ultrapasse o equivalente a 1 salário mínimo no dia, na data dos fatos. Teoria da atividade, artigo 4º do Código Penal. O agente é condenado, tem aplicação de pena, só que a pena é diminuída. Na insignificância, não tem crime, não tem condenação, não tem aplicação de pena. Ok? Aqui, no privilégio, eu tenho um quantum de critério, até um salário mínimo. Aqui na insignificância, não há quantum. Até R$30, R$20, R$50. Esse quantum não existe. Vai depender de caso a caso. Tudo bem, amigos? Bom, vou ficando por aqui. Eu adorei essa primeira experiência desse Tira Dúvidas. Tudo bem? Gabriel, cabe insignificância em crimes ambientais? Cabe. Cabe há muito tempo. O STF e o STJ diz que sim. Um acórdão paradigmático foi o RHC 88880, RHC 88880 do Supremo Tribunal Federal, em que o ministro relator Gilmar Mendes concedeu a liminar. Eram 7 árvores. O agente cortou 4. Quer dizer, cortou 3. Num grupo de 7 árvores, o agente cortou 3. Nesse recurso em HC, no Supremo, 88880, do ministro Gilmar Ferreira Mendes, ele falou: isso não chega a causar uma degradação ao ecossistema local. Isso lá atrás, esse RHC está no informativo 430 do Supremo. Só para te dar uma data, lá atrás, mas se você for aos informativos recentes,
Tem lá também significantes e crimes ambientais. Ok, meus amigos, foi um prazer estar com vocês. Espero vocês na próxima quarta-feira, ok? Na próxima quarta-feira, eu vou divulgar lá no Facebook, no Instagram, qual será o tema da próxima quarta-feira, ok? Foi um prazer tirar dúvidas de vocês. Estudo é isso, é estudar e tirar dúvidas. Aliás, vocês estão de parabéns. Por quê? Porque só tem dúvida quem estuda, amigo. Quem não estuda não tem dúvida. Então, se você veio até aqui para essa nossa interação, para tirar essas dúvidas, as palmas são para vocês, não é? Só tem dúvida quem estuda, tá bom? Vou me despedindo. Não esqueçam, curso de Direito Penal, parte geral, site do Curso Fórum, está com 30% de desconto. Olha aí a mensagem do Carlos Vinha, nosso coordenador. Além dos 30%, quando você for adquirir, bota lá, cupom de desconto, Habib20. Até meia-noite de hoje, você tem mais 20%, tá? São 30 mais 20, 50%. Gente, um abraço para vocês, bons estudos a todos e até a próxima quarta-feira. Tchau!